Então, uma salva de palmas. Estamos sendo gravados. Em algum momento vai subir para o YouTube da Monstra. Loja Monstra tem um canal no YouTube, acompanhem, que tem conteúdo sempre. O do Leandro também. Alô, Guilherme Lorandi, em algum momento vai subir? Vai subir hoje. Perfeito. E é isso. Esses encontros, a ideia é que sejam uma vez por mês, cada vez com uma pessoa com uma carreira diferente da anterior no jornalismo. E aí, teoricamente era o último domingo do mês, mas acho que vai mudar, né, Gui? Primeiro domingo? Porque vai ver os dias. Bom, enfim, eu vou avisando no LinkedIn e a palavra vai sendo espalhada. Para que isso aconteça, temos uma caixinha de doações, quem quiser apoiar, tá ali, Dona Jade. Essa caixinha de doações, metade vai para a pessoa convidada, metade vem para mim, e a minha primeira metade do encontro do Leandro eu reverti em chocolates coletivos, que estão ali junto com caixa, quem quiser sirva-se, temos chocolates. Temos ali também, vou fazer um momento merchan, eu tenho uma marca de papelaria artesanal, eu tenho uma pira de ficar caçando imagens antigas dos sebos e transformando em coisas, está vendo ali também com Dona Jade, pode pagar direto no caixa da Monstra. Estamos sendo gravados, já falei, e aí a dinâmica é o seguinte, não é para ser uma entrevista só de nós duas, é para ser uma roda, para as pessoas conversarem, tirarem suas dúvidas e tal. Então eu vou fazer só 3 perguntas iniciais bem gerais para a gente se situar e aí abre a conversa, beleza? Preparada, Dona Jade? Preparada. Seguinte, primeira coisa, assim, é uma bem guarda-chuva, só para a gente entender de onde você veio e para onde você vai. Então eu queria saber a sua idade, onde você nasceu e em que momento o jornalismo virou uma opção de carreira na sua vida. Primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. Falei para a Mariana que estava um pouco nervosa, então seja paciente comigo. Mas eu tenho 25 anos, nasci aqui em São Paulo, na zona noroeste, em Perus. E o jornalismo se tornou uma opção para mim, enfim, naquela loucura de prestar vestibular, não saber o que fazer, estava bem dividida entre sociologia, jornalismo e outras coisas de humanas. E eu estava refletindo esses dias, né, lembrando de quando eu era criança, eu tinha uma brincadeira com as minhas primas que era, cada uma tem seu emprego. E eu sempre era a jornalista, ou a apresentadora, ou a pessoa que fazia perguntas. Então acho que de alguma maneira sempre esteve presente em mim essa vontade de conhecer histórias, conhecer pessoas, e isso despertou em minha vontade de, enfim, trabalhar com algo que me deixasse próximo disso. Então o jornalismo se tornou uma opção para realmente estar perto de histórias, de realidades diferentes e de tentar entender um pouco o mundo. Do que eu pesquisei, me corrija, mas hoje em dia você se divide em 2 empregos, não é isso? Isso. Você é PJ nos 2? Sou. Que é o Nós Mulheres da Periferia e o DL10. Isso mesmo. Começando pelo Nós Mulheres da Periferia, queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem, é um site, né, é online, e também um pouco de você já começar a dizer como é que você encontra a pauta, como é que é um pouco o seu dia a dia. O Nós Mulheres da Periferia é um veículo de jornalismo online. A gente tem um site, redes sociais e cobrimos todas as editorias, né? Cultura, política, economia, mas sempre com um recorte de gênero e raça. Então, sempre pensando nas mulheres negras e periféricas, quando a gente vai pensar em uma pauta, sempre seja com esse recorte. E o dia a dia, assim, é uma redação pequena, então são poucas pessoas trabalhando ali. Tem uma dimensão, são 2 repórteres, eu tenho uma pessoa, e a gente é de vários estados, então se encontra online, né, basicamente pauta online, e é a partir daí que surgem as ideias e os reportes para as reportagens. Então, cada uma traz ali uma inquietação, algo que pensou, ou alguma história legal que tenha visto, e aí a gente conversa e transforma isso numa ideia de reportagem. Então, são vários tipos.
às vezes a gente encontra algum personagem legal. Eu vi no Instagram uma mulher que faz crochê, faz peça de crochê, que herdou isso da avó. Vamos contar essa história. Então a gente pesquisa mais sobre a pessoa, entra em contato, marca uma entrevista. Normalmente as entrevistas são online. Quando a pessoa mora em São Paulo, a gente tem que fazer em São Paulo, né? Que eu e outra repórter somos de São Paulo. Mas você cobre todas as editorias. Sim. De cultura a economia. Lá sim. Acabo fazendo mais cultura e um pouco de política, mas sem qualquer pauta que eu fazer. Bem geral. Porque é uma redação pequena, então a gente tenta desdobrar. E é isso, assim, por ser uma redação pequena, tem esses prós e contras, né? Que é o prós, a gente está muito próximo, então é uma relação bem de afetividade mesmo, de se entender, são todas mulheres, né? E a gente conversa assim, enfim, a reunião de pauta é uma grande conversa e surgem ali muitas ideias de inquietações próprias mesmo, né? E que a gente é de diferentes estados, então tem essas diferentes realidades também, de perspectiva. Então, além dessas histórias, a gente vê também pautas que estão em alta, né? Alguma coisa que esteja sendo discutida, por exemplo, escala 6x1. Então, vamos entrevistar mulheres que trabalham nessa escala. A gente sempre puxa para esse lado também de contar histórias. Então, a gente não vai tratar só de um tema, um tema X que está acontecendo, só ouvindo especialistas. A gente vai ouvir as histórias por trás disso também. E também essa questão de especialistas, sempre procuramos mulheres negras para falar não só de raça, mas de qualquer assunto que esteja em alta, porque temos especialistas em todas as áreas. Essa é profunda. E aí o Guilé 10, se você tem uma coisa também, eu queria que você apresentasse para quem não conhece o Guilé 10. Sim. E um pouco qual que é o seu papel lá, porque eu fiquei curiosa também de entender. Legal. O Guilé 10 é o Instituto da Mulher Negra, existe desde 1988 em São Paulo, foi criado por 10 mulheres negras, incluindo a Sueli Carneiro, que é a filósofa, e é uma organização social de luta por direitos de mulheres negras, então elas atuam tanto na área climática, educação, saúde, cuidado das mulheres negras, incidência internacional, então elas estão nos espaços da ONU, por exemplo, reivindicando os direitos. E lá eu atuo na área de comunicação, e um dos projetos do Guilé 10 é o portal Guilé 10, que enfim, tem uma discussão interna de que as fundadoras não consideram um veículo de jornalismo, mas quem acessa considera que é um veículo. Mas é isso, assim, é um veículo que republica notícias de outros lugares e também produz as próprias reportagens, né? E aí eu trabalho lá para produzir notas e matérias para esse portal, tanto notas institucionais, né, de trazer agendas da organização, eventos que acontecem lá dentro. Então, sempre tem seminários acontecendo lá, né? Aí eu estou lá, eu cubro, faço texto, né, de cobertura. Então, tem sempre lá, eu faço bastante isso, assim, de cobrir as coisas que acontecem lá. E também bastante marcha. Então, marcha das mulheres negras, 8 de março também que vai ter agora, a gente vai cobrir. Aí eu faço tanto foto, faço vídeo e faço texto. Mas eu trabalho mais com texto, assim. Mas, enfim, também tem que se desdobrar em outras coisas. E eu gosto bastante de fazer foto também, então lá tem essa oportunidade de estar nesses eventos, nessas marchas, fazer fotos também. E aí a gente também, além desses eventos, né, que acontecem na instituição, a gente está ligado em outras pautas que estão rolando e a gente vê que é importante tratar, então conversamos com especialistas da área, pessoas que estão ali próximas da organização. Então, por exemplo, o debate agora do feminicídio, por exemplo, a gente vai tratar, né? Estamos construindo uma reportagem. Então, são temas que estão ligados e são de interesse da organização. Tem uma equipe jornalista além de você? Tem uma equipe, mas assim, eu sou a única que escrevo no portal. Mas aí, por exemplo, tem a minha chefe, que é a Natália Carneiro. Ela é a coordenadora de comunicação. Ela é parente da Sueli? Ela escreve para o site também, eventualmente. A editora também, que é a Semaia Oliveira. Ela também escreve, mas o papel de escrever semanalmente mesmo é meu lá dentro. Tá. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou deixar as pessoas, quem quiser, também tem dúvidas. Senão eu vou tocando aqui.
A Semaiá é do podcast do Mano Brown. Aham. E a Semaiá foi uma das fundadoras do Nós. Então eu trabalho com ela desde o Nós Mulheres da Periferia, ela saiu no ano passado e entrou no Belo 10. E aí logo em seguida eu entrei no Belo 10 também, então eu tô sempre com ela. Isso é importante, você tá no Nós há 4 anos. Isso. E no Belo 10? Um ano. Ah, é mais recente. É, bem recente. Você falou que formou em 25 ano passado. Que eu me formei? É. Não, me formei em 2021. Ela tem 25 anos. É. Ah, você tem 25 anos. Jovem para se formar, jovem para se formar. Mas então você também está aprendendo sozinha, né? A fazer jornalismo? Ou esse pessoal te ajuda? Não, assim, eu aprendo muito na prática, mas eu considero o Nós, né? Quando eu entrei no Nós, eu estava no último ano da faculdade. Então eu fui aprendendo algumas coisas lá dentro mesmo. Então eu considero que tem sido até hoje uma grande escola para mim trabalhar no Nós, porque além de aprender fazendo e testando e errando, tem as pessoas ali, né, os meus colegas auxiliam nisso. Assim. Então, muito na hora, por exemplo, de editar texto, tem sempre alguma dica ali, olha, puxa mais para esse lado, puxa mais para aquele lado, e a gente vai aprendendo. Então, aconteceu isso uma vez, da próxima vez que eu vou fazer reportagem, eu já me ligo nisso e vou aprendendo uma após a outra, assim. E acho que cada experiência, assim, de entrevistar as mulheres e tudo mais, quando, assim, já entrevistei muitas e muitas, né, a maioria online, mesmo assim, se cria uma relação, assim, uma forma também de entrevistar. Porque aí você vai vendo as formas melhores que as pessoas se abrem mais, também os tipos de pessoa, né? Tem gente que é mais tímida, tem gente que se abre, você não precisa nem perguntar nada. Então, acho que é aprender a lidar também com os tipos de pessoas que estão ali na sua frente, né? Também, quando tem temas delicados, assim, né? É um cuidado que a gente tem bastante, né? De não fazer perguntas tão diretas, assim, que vão ferir a pessoa. Por exemplo, eu entrevistei uma moça de Osasco, uma mulher de Osasco, que ela perdeu o filho numa chacina. E ela sempre dá entrevista. É Sil o nome dela, eu acho. E aí eu tava pesquisando a pauta, tava lendo sobre as entrevistas que ela deu e tudo mais. E a maioria das entrevistas ela falava que não queria falar sobre o dia que o filho dela morreu. E aí eu falei, não vou perguntar sobre isso, até porque estava tudo muito bem documentado. Tinha cada, né, horário ali, já era um cenário bem documentado, que já era uma coisa que aconteceu há muitos anos e tudo mais, e já foi bem disseminado, ela dá bastante entrevista. Então eu foquei em trazer mais a história dela, assim, antes do filho dela, né, a história dela de vida mesmo, e depois a história de ativismo, que depois da morte do filho, ela se tornou uma ativista, né, contra a violência do Estado. E essa foi presencial, né? Eu estava na casa dela e tudo mais. E aí eu passei o dia lá, eu e uma fotógrafa, e a gente foi almoçar. Aí quando a gente foi almoçar, ela começou a contar sobre o dia que o filho dela morreu. Assim, sem ninguém perguntar nada. Então, assim, é um espaço de você deixar a pessoa à vontade, assim. Então você foi a única que conseguiu essa história, na verdade. Não sei, eu acho que ela já poderia ter contado, né? Mas, enfim, ela se abriu, quis se abrir ali, assim, se sentiu segura, eu acho. Eu vou até. Tem uma coisa. A Beatriz, eu já acompanho o trabalho dela faz tempo, mas ela conquistou meu coração de vez numa matéria do. Não sei se você lembra da história. Ela fez uma série sobre bets, sobre apostas, e com a perspectiva do impacto disso para mulheres periféricas. E aí tem uma frase, já sabe qual é, que ela fala assim, ela está falando do cenário, do contexto socioeconômico do país, e aí ela escreve assim, estamos em 7 milhões de desempregados no país, de acordo com o IBGE. Esse estamos em 7 milhões de desempregados, eu achei a coisa mais bonita do mundo, porque eu faço muito freela, principalmente, sei lá, valor econômico, enfim, é outra linguagem. Eu escreveria como? O Brasil tem 7 milhões de desempregados. Esse estamos em 7 milhões, eu achei tão bonito. E aí a minha pergunta para você é isso, assim, como é que você foi construindo esse seu olhar que é muito autoral, né? Assim, você tem uma sensibilidade muito grande. Assim. Tem outras matérias, tem uma das lavadeiras, é tudo muito poético, assim, mas sem ser, enfim, faz sentido ali no contexto, né? Então como é que você foi construindo isso? É difícil dizer, assim, acho que foi com o tempo mesmo e eu sempre tomo muito cuidado com as palavras que eu vou usar, assim.
deixar como se fosse uma grande romantização da periferia ou das mulheres negras, da realidade, mas sem deixar também uma coisa que o leitor não consiga sentir também, né? Compartilhar daquilo que ele está lendo. Então, acho que é um cuidado com as palavras, assim, de sair do automático mesmo. Então, principalmente a gente está todo de escrever e tal, tem hora para entregar tal coisa, tem dia para entregar tal pauta. Às vezes a gente acaba, né, entrando no automático e escrevendo as frases ali mais, enfim, mais esperadas. Mas aí eu tento fazer esse exercício de sair do automático e pensar realmente nas palavras que eu vou usar. E assim, nunca palavras difíceis ou coisas do tipo, mas palavras do dia a dia e que construa ali uma narrativa que eu gostaria de ler e que eu gostaria de me entender ali dentro e que outras pessoas, né, nosso público nós que é majoritariamente mulheres periféricas, também se sintam dentro ali daquela história, se sintam, acho que respeitadas também. No dia que você comentou desse estamos, né, em 7 milhões, eu nem percebi que eu tinha escrito assim. Eu fui relembrar ali e falei, nossa, é verdade. Nossa, chamou muito a atenção. E pra mim foi algo mais natural, assim, no sentido de que é uma coisa já construída, assim, né? E não é algo que vem do nada, né? Então eu estou um tempo escrevendo sobre nesse ramo, né, de jornalismo independente e tudo mais. Então é algo que foi sendo construído aos poucos de ter esse cuidado, de sair do automático e usar a palavra mesmo como uma ferramenta, assim, de realmente se comunicar, de tocar mesmo, né, quem está lendo. Beatriz, quando você estava falando que você já começa na atuação profissional em coletivos que são muito potentes, né, referências. Queria só te escutar como que foi essa transição. Você, eu imagino, não sei, conta aí um pouco sobre a experiência na faculdade, né, que é como a gente é preparado para trabalhar nos cenários profissionais na visão da faculdade, com a experiência que você teve na faculdade, e depois começar nesses ambientes, né? Porque imagino, fazendo paralelos, eu fico mais na área editorial, assim, então eu tive até há 10 anos atrás, uma companheira do Nós Mulheres foi fazer um evento com a gente na revista Geni, que era uma revista de gênero e sexualidade política que a gente tocava. E foi muito legal esse encontro porque a gente debateu muito disso, assim, de como que no padrão, assim, de condições de trabalho é um universo, né, mais estrutura capitalista típica, com vícios e pressões específicas, e como os coletivos não estão apartados disso, mas como tentam fazer coisas diferentes, né? Então, um pouco, se você puder contar um pouco dessa especificidade. Assim, isso foi bem nítido pra mim, porque quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio na agricultura, estagiária da pauta do Jornal da Tarde. E é uma dinâmica bem diferente do que quando eu entrei no Nós. Então, assim, você não tem muito a visão do todo, assim, do jornal, e é uma dinâmica muito de entrega, sem... tem espaço, assim, né, tem reuniões para refletir sobre o assunto, mas é algo muito mais, assim, muito mais um produto, assim, visto como um produto que você tem que entregar e que tem que sair, tem que ver os dois lados, aí você tem que ver alguém contra, alguém a favor, mesmo que é uma pauta que, né, enfim, Que seria o outro lado. de algum negacionismo, por exemplo, né, e aí tem que ouvir, e aí tem as minhas críticas, né, enfim, e no Nós não, assim, é um outro ritmo. Então, é possível pensar sobre uma pauta, é possível começar a fazer uma pauta e ver que não era aquilo e mudar de direção e conversar e aumentar prazo, né? Tudo isso também impacta no resultado, né, da reportagem. Então, às vezes a gente começa com uma ideia e a gente vai pesquisar e vê que não é bem assim. E aí, em algum outro lugar, né, também só tive essa experiência, mas não sei como que é em outros veículos. Às vezes é isso, você tem que entregar da maneira que foi pensado. Mas no Nós e em outros veículos independentes, é possível realmente recalcular a rota e
ter mais calma, assim, para pensar na reportagem. Assim. E acho que a gente tem um equilíbrio, assim, né? A gente consegue cumprir tanto, assim, fazer matérias mais rápidas de serviço, de notas, e ao mesmo tempo conseguir se organizar para pensar em coisas mais profundas e ter realmente uma reflexão sobre o que a gente está comunicando ali. Então, é realmente bem perceptível essa diferença. Você trabalha em várias pautas ao mesmo tempo? Você consegue fazer uma só até o fim? Você tem meta de entrega? Como é que é? Eu trabalho em várias pautas ao mesmo tempo. Não tem muito meta de entrega, assim, quanto for possível. Mas eu tenho uma média de 1 a 2 por semana no Nós. No GL10, 1 por semana. Mas eu sempre vou trabalhando em várias. Então, tô fazendo uma... A gente tem a reunião de pauta, então eu decidi umas 3, 4 pautas, eu já vou trabalhando em todas. Estou terminando as da semana passada, entrego, então são várias ao mesmo tempo. Dinâmico. Tédio você não morre. Não, é muita pauta, às vezes a minha cabeça se confunde, eu entrevistei alguém, mas era pra tal pauta, não era aquela. Mas as coisas também estão interligadas, né? Então, às vezes dá um estalo de uma entrevista de outro assunto, dá um estalo de uma pauta que eu estou fazendo, ou dá uma ideia de pauta nova. É bem dinâmico assim, mas eu acho que a gente tem uma média de 2 por semana no nosso. Tem uma coisa do nosso que me chama muita atenção também nas matérias, que vocês têm uma preocupação muito grande de diálogo com pesquisa acadêmica, né? Vocês entrevistam muita, sei lá, gente que fez uma dissertação de novo na matéria das lavadeiras. Você foi atrás de uma moça que fez uma dissertação de mestrado sobre a história das lavadeiras, etc. Isso é uma linha editorial do Nós? Isso é uma coisa que é um esforço seu? Não faz parte tanto da linha editorial, mas acho que é algo que foi surgindo, assim, realmente. Tanto da minha parte quanto, né, das outras meninas, de realmente ter assim, falas de credibilidade, assim, para a matéria. E, então, pra gente não ficar como se fosse só uma crônica, né, nesse caso das lavadeiras, né, trazer só o que eu acho. Então, a gente procura, né, principalmente no Google Acadêmico, né, tem bastante pesquisa, de trazer realmente esse contexto mais histórico, mais acadêmico, mas tentar sempre trazer para a nossa linguagem, né, enfim, a gente entrevista, lê as pesquisas e traz realmente para essa linguagem mais acessível. Eu acho que é realmente para dar esse contexto mais sólido, assim, E né? são sempre acadêmicas mulheres? A maioria que a gente tem, quando um ou outro a gente acaba não achando, né? Tipo, dependendo do assunto muito específico. Mas a gente sempre procura entrevistar mulheres. E no fundo, assim, muito do seu trabalho, tanto no GL10 quanto no Nós, é um pouco a lição de que qualquer assunto dá para ser tratado com esse olhar transversal de raça e raça, mulheres e raça, de gênero e raça, né? Sim, nossa. Qualquer assunto que for possível pensar e escrever, dá pra ter esse recorte, assim. Tanto que, às vezes, pode ter uma ideia de que a gente é muito nichado, segmentado, mas se você entrar no nosso site, a gente fala de tudo. E é isso, assim, a partir desse momento que a gente começa a ter esse olhar, a gente tem esse olhar pra tudo. Então, qualquer assunto que eu vou tratar, ou até às vezes eu faço freela para outros lugares. Então, as minhas ideias de pauta são sempre com esse recorte, porque realmente é algo que me atravessa pessoalmente e atravessa a sociedade. Então, não é só porque, enfim, eu estou partindo do meu lugar de uma mulher negra tratando desses assuntos, mas porque isso atravessa uma sociedade inteira. E é importante que todos, né, tenham essa noção, assim, independente do assunto, né? Por isso que a gente fala, consegue falar de economia, consegue falar de política, de cultura, de arte e ter esse recorte, assim, de gênero, de raça, de território também, né? A gente busca também sempre entrevistar mulheres de diferentes estados e trazer, quando a gente vai trazer indicações ou lista de livros, de perfis, também trazer essa diversidade territorial. Mas você escolheu esses trabalhos? Você foi escolhida por eles? Você pensou, não, quero trabalhar numa agência de RT ou no Estadão? Você falou, não, quero trabalhar no Nós. Acho que no jornalismo, hoje em dia, é muito
muito difícil você conseguir escolher onde você quer trabalhar. Mas eu acho que a minha trajetória foi me levando para isso também. Então, na faculdade eu lia bastante nós e fiz algumas matérias e mandei para elas publicarem. Na cara e na coragem? Você conhecia alguém lá? Não conheci ninguém. Cara de pau. Uhum. Leandro falou muito sobre a importância da cara de pau no primeiro encontro. É importante. E aí eu mandei, e aí quando abri uma vaga lá, elas me chamaram para entrevista. Então foi a partir disso, né? Porque a vaga não foi divulgada, assim, da inscrição, né? Então, acho que foi escolhida, né? Porque eu busquei antes esse veículo para enfim, e era uma referência que eu tinha, então comecei a produzir também as minhas reportagens a partir dessas referências. E, enfim, consegui esse espaço de realmente bater na porta, mandar reportagem e ver o que acontece, né? Ou não, eu já tinha. E o GL10 eu tive um contato, eu fiz um curso lá de multimídia, de juventude e tudo mais, e aí acabei conhecendo o pessoal lá dentro e tal, e aí eu entrei em contato perguntando, tem vagas, tem frios, e aí aconteceu que tinha, e foi isso, assim, então acho que esse eu mais escolhi, né? Eu fui atrás de perguntar mesmo se tinha algum frio, alguma coisa, né? E aí deu certo. Você falou que você faz freela, você continua fazendo freela, além de 2 empregos, você faz freela? Eu faço bem eventualmente, assim, eu escrevo às vezes pro Monada. Sim. Eu tenho algumas reportagens lá. Mas Quer explica o que é o Monada. o Monada é um veículo de jornalismo cultural e eles falam de, por exemplo, patrimônio público, eventos assim culturais e de tradição, né? Então eles falam bastante sobre arte e também pesquisa climática a partir da arte, da cultura. São várias pautas assim que eles tratam, mas sempre com esse recorte de cultura. É um site. A seja no Rio Grande do Sul, né? Isso. E você fez o Cinemateca Negra do Nicho 54 também, né? Que é uma pesquisa do Nicho 54 no Instituto, e aí eles fizeram uma pesquisa mapeando todas as produções cinematográficas dirigidas por pessoas, não só dirigidas, né? Com pessoas negras na equipe. Ou só dirigidas? Só dirigidas. Só dirigidas. E a Beatriz fez parte da pesquisa. Eu fiz. Esses freelas, você vai atrás, assim, por exemplo, o Nicho 54, como é que parou isso nas suas mãos? Então, o Nicho 54 é muito legal porque o Heitor, que é o dono lá, um dos fundadores, eu conheci ele na faculdade. Ele estava fazendo uma aula comigo, enfim, na mesma sala que eu. E Você fez PUC. Fiz PUC, E a gente se conheceu lá e... Nosso Heitor. E aí eu conheci ele lá, e aí ele foi super legal comigo, assim, eu tinha várias questões de, enfim, estar insegura naquele espaço, né, naquela faculdade, e ele me acolheu bastante, assim, ele estava fazendo algumas aulas só, que ele estava fazendo uma pós, eu acho, então a gente se encontrou em alguns momentos. E aí ele me acolheu muito, assim, nesse lugar de, enfim, de segurança mesmo, e aí ele me convidava para alguns eventos que aconteciam no nicho, tipo, mostra de filmes, aí eu ia. E aí passou esse tempo, né, e tudo mais, e aí um dia ele me chamou para fazer esse freela da Cinemateca Negra. Aí a gente teve uma conversa, ele explicou como seria, e disse que gostava do meu trabalho, né, e depois ele continuou me acompanhando, depois que eu me formei. E eu continuei indo nos eventos também e tudo mais. E aí foi bem legal, assim, essa experiência, porque eu entrevistei 3 roteiristas negros, né, que estavam junto também o Heitor, e a gente conduziu essa conversa para trazer também essa perspectiva dos roteiristas, né? Que o livro trata mais dos diretores, só que ele queria trazer também essa outra parte, né? Da questão, somos roteiristas negros, como que é ser esse profissional dentro de um espaço elitizado e branco, né? Que é o cinema, o audiovisual. E a gente teve uma conversa bem legal, assim, foi uma conversa assim, bem longa, foi os 3 roteiristas ao mesmo tempo, então assim, teve muita história e tudo mais. Foi uma experiência bem legal pra mim, porque eu nunca tinha entrevistado assim, muitas pessoas ao mesmo tempo e por muito tempo. Assim. Então foi legal trazer isso também, né? Aí depois a entrevista foi colocada junto do livro, assim, da Cinemateca. Você se formou em 2021, né? Você falou? É. O que você achou da faculdade de jornalismo?
eu achei. Alegrias e críticas. O que você mudaria? Ah, eu acho. Vamos ver. Eu gostei assim. Por onde eu vou ver? Difícil. Assim, eu gostei da diversidade de coisas no sentido de tem que estudar história, tem que estudar um pouco de letras, mas eu gostei de ter essa diversidade de cenários assim e de conseguir fazer também reportagens em texto, ter um laboratório de reportagem em vídeo, em áudio, lá na PUC tinha a rádio, né? E a gente também fez bastante matéria lá. E de crítica, assim, eu acho que realmente ter coisas mais práticas, assim, no sentido não nesse sentido de texto, vídeo, mas de dia a dia mesmo, de dicas de jornalista, sabe? De como lidar com a vida real, assim. Como construir uma pauta, né, do começo ao fim mesmo, sem só a parte teórica. Acho que eu senti falta realmente dessa coisa mais dia a dia e também um pouco de ver outras perspectivas, né? Porque parece que existe, na faculdade parece que existe um tipo de jornalismo, quando você sai existem outros, né? Como é o caso do jornalismo independente, que era tratado na faculdade, mas, por exemplo, em mesas, semanas de jornalismo, mas não no dia a dia mesmo, nas disciplinas da sala de aula, né? Não era algo, né, colocado ali no currículo. Então, era algo mais espaçado e que fazia falta, realmente, de ter um dia a dia, esses outras formas de fazer jornalismo mesmo, hoje em dia também. Enfim, reportagens e vídeos curtos, reportagens no TikTok, seriam coisas ótimas que seriam legais de estar no currículo assim hoje, eu acho. Nossa, eu fiz público, gente, só que alguns anos antes que você, né? Acho que a gente não teve nada de digital, né? Raul, estudamos com um Heitor, inclusive. Ai, que legal! E Raul também ali na plateia. A gente não imagina, a rede social não era nenhuma realidade. Eu achei que essa altura vocês na faculdade isso fosse parte da grade. Não, assim, a gente tratou assim em alguns momentos, mas não como assim. Mais espaçado. Linguagem cinematográfica entra na grade atualmente? Linguagem cinematográfica entra na grade da PUC atualmente? Não, quando eu fiz, não. Não tinha. Tinha, assim, uma matéria de audiovisual e tudo mais, mas, enfim, Roteiro? não, nada disso. Na minha época não teve isso, não. Em Morumbi. É? De linguagem de cinema, roteiro da TV, cinema, teatro. É curioso que esse tipo de conteúdo que é tão essencial para a linguagem audiovisual não entre numa faculdade do peso da PUC. E a essa altura, né? E a essa altura da guerra. Sim. Você falou no começo que você brincava com as suas primas e você era apresentadora e tal. Essa sua escolha pelo texto foi uma escolha ou é uma conjuntura do momento? Você teve vontade de ir para televisão ou para rádio? Eu acho que foi realmente as possibilidades que vieram pra mim, assim, também. E na faculdade eu descobri que eu tinha mais talento pro texto mesmo, assim. Eu tive um professor que foi bem importante, o Aldo Quiroga, que é apresentador da TV Cultura hoje. E, enfim, ele me ajudou muito com o texto e tal, e eu fui desenvolvendo um gosto, assim, de escrever. Mas eu tenho vontade também de explorar outros lugares do jornalismo, assim. Tenho vontade de trabalhar com rádio, TV, eu acho que eu não sei se me daria bem, mas eu também tentaria. Na TV Cultura, né? Trabalhei, mas assim, não na frente das câmeras. né? Sei, sim. Mas eu gostaria, rádio é uma coisa que eu gostaria de tentar, assim. Tem podcast no nosso? Tem podcast. TV Eletrônica tem também? Tem, assim, eventualmente tem alguns projetos, mas eu não participo. No nosso, a gente tem um podcast que chama Vizinha, Você Tá Ligada? Que a gente trata de algumas reportagens que foram publicadas no portal. É um podcast mais simples, assim, mais rapidinho,
Mas é legal também de fazer. Eu faço alguns episódios junto com a Amanda Stabile, que é outra repórter, e aí a gente transforma um texto em um áudio, assim, e traz ali alguns áudios das entrevistadas e tudo mais. Então é uma forma também de trazer mais multiplataformas, né? Que a gente trata mais de texto, mas consegue também trazer essa narrativa em áudio. Deve ser difícil, né? Grana lá, né? Bastante. Patrocínio. A gente passou por bastante dificuldade no ano passado, nós quase teve que fechar. E agora, porque eu não entendo muito, né, sobre dessa parte, mas esse ano parece que está mais estruturado, assim, a gente conseguiu novos editais que são mais longos, assim, né? Edital de novo, né? Na última edição. Tem que ser edital. E aí, enfim, e aí tem uma pessoa que cuida exclusivamente disso, né, de captação. Então a gente tem que sempre estar se inscrevendo em editais, procurando patrocínio, e aí vai. Esse ano parece que está mais tranquilo, assim, a situação financeira desse ano está garantida, mas continua se buscando para os próximos anos e para conseguir aumentar a equipe também. E você falou que teve uma reportagem que você passou o dia inteiro na casa da entrevistada. Eu queria saber se já teve alguma reportagem que te atravessou mais do que as outras, que você tipo, parou pensando e falou, nossa, como eu vou escrever isso aqui, sabe? Eu não tenho condições de escrever, ou eu preciso de ajuda. Porque o que me parece é que você vive aqui o seu entrevistado, entra na história mesmo, até mesmo para escrever da forma que você escreve. Então eu queria entender um pouquinho esse lado. Tem algumas pautas realmente que são muito difíceis, assim, de tratar. E tem momentos, né, que a gente está mais frágil e não tem muito como você se distanciar da pessoa e da profissional, porque as pautas que a gente trata são pautas que a gente acredita, assim. Então, essa, por exemplo, que eu falei com você um dia, com a entrevistada e tal, depois foi bem difícil de escrever, assim, de transformar aquilo numa narrativa legal e tudo mais. E aí é um processo de, escrevo um pouco, faço outra coisa, e escrevo mais um pouco, ou se eu estiver muito mal, assim, eu me acalmo, deixo para outro dia. Teve uma época que eu estava cumprindo muitos casos, a gente estava recebendo bastante denúncia de racismo nosso, né, de mulheres que sofreram racismo e queriam uma reportagem para denunciar. E aí eu estava fazendo tipo, várias seguidas. Aí chegou em uma que eu já não estava conseguindo mais escrever. E aí, enfim, dei uma pausa, não fiquei muito escrevendo mais sobre esse assunto. Porque é isso, assim, a gente também tem que cuidar, né, da nossa saúde e tudo mais para conseguir continuar, enfim, defendendo o que a gente acredita. Então, sim, as pautas me atravessam bastante. E muitas para o lado bom também, não só de coisas, né, que deixam a gente mal, mas de coisas que deixam a gente motivado, deixam a gente feliz. Então eu saio de muita entrevista assim, apaixonada pelas entrevistadas e de saber a história de vida e de ficar animada para escrever logo e publicar, porque também tem esses dois lados, né? São coisas muito legais de escrever e de conhecer a história, né, das pessoas. Acho que um privilégio assim, de trabalhar como jornalista é isso, você ter ali uma pessoa que está dando um momento da vida dela só para falar com você e se abrir e conversar, né, enfim, e confiar você para escrever sobre esse olhar, né, a partir do seu olhar, porque a gente sai a partir do nosso olhar. Então, e é uma coisa que eu tenho muito cuidado também, né, de não escrever alguma coisa que, né, saia, distorça o que a pessoa me disse, ou tentar, às vezes, tentar tirar um pouco assim a minha opinião do que é a opinião da pessoa e conseguir escrever um texto que reflita aquilo que a pessoa disse, mas a partir de um recorte, de um olhar editorial que a gente tem. Então, são muitos altos e baixos, assim, muitas coisas que deixam a gente feliz de continuar escrevendo e pautas super importantes que são mais duras, mas que a gente também tem que se blindar e conseguir trazer essas denúncias, né? De maneira, enfim, também saudável, para que a gente continue trabalhando. Mas é o privilégio de ter tempo, né? Também. De não ter esse esquema pastelaria, assim, de sempre ficar. Isso faz toda a diferença. Gente,
trabalhar esse olhar sensível, né? De sempre ter essa escolha de palavras ou se é algo que vem natural para você, que vem como inspiração em histórias que te atravessam? É algo que vem mais naturalmente mesmo, de fazer um exercício de, né, às vezes eu escrevo um abre na reportagem e deixo ali, leio de novo depois de um tempo e vejo que não é bem isso. Então é algo que eu vou trabalhando assim com o tempo, assim, não tem uma técnica. Mas é algo que a gente vai desenvolvendo conforme a gente escreve bastante também, né? Então, e ler também outras referências de reportagem ajuda bastante. Uma pessoa que eu leio bastante é a Fabiana Moraes, e a escrita dela é maravilhosa, assim, é uma referência pra mim. Interessante. E então ter essas referências também ajudam a gente, né, a ter uma inspiração também. Mas eu acho que é muito mais de se desenvolver, assim, escrevendo mesmo e tentando se colocar como leitor, assim, se você se interessar em ler aquilo, se você se sentir tocado, né? Mais ou menos nesse caminho. Se você me ensina uma coisa que eu não sei, eu vou entender. Eu aprendi de forma muito careta essa questão da imparcialidade, que embora a gente saiba que não é possível, porque a gente é humano, tem vieses, mas quando você fala, eu ouvi aquilo, mas eu vou escrever por esse recorte, eu fico assim, como é que faz isso? Como é que faz isso de forma imparcial? Como é que faz isso de forma séria, justa? Essa coisa que é o que você faz. Mas como que você ouve isso aqui e dá esse recorte aqui? Eu acho que, por exemplo, uma entrevista. Só para esclarecer, porque eu sou dessa escola do povo dos dois lados, não importa o que. Entendi. Começou aí, só sofrer. Numa entrevista, assim, são muitas coisas que saem, né? E a gente sempre vai fazer um recorte, independente se for um recorte de gênero, de raça, mas pode ser qualquer outro tipo de recorte para conseguir ter uma pauta estruturada. Então, o recorte que eu procuro é sempre esse de olhar, né, pelas questões de gênero, raça e território. Então, buscar as falas que a pessoa disse que tem relação com isso, mas não de forma alguma distorcer ou, enfim. E até na própria preparação das perguntas, por exemplo, né? Vai tratar de um tema, sempre vou fazer uma pergunta que seja relacionada a isso. Por exemplo, hoje teve um evento do Ministério das Mulheres na Zona Norte, com o feminicídio. No caso da Tainara Souza, teve um evento lá com vários ministros e tudo mais, eu fui lá cobrir. No final teve uma coletiva e aí eu poderia fazer qualquer pergunta, mas a pergunta que eu fiz foi perguntando sobre o Pacto Nacional contra o Feminicídio, que tem das decisões lá do pacto é que vai ter foco nas mulheres vulnerabilizadas, ou seja, mulheres negras, periféricas e indígenas. Então eu perguntei como que isso vai se dar na prática, porque não está escrito no pacto. Então é um pouco disso, assim, eu fiz essa escolha de tratar desse recorte. Poderia fazer outro tipo de pergunta, que também seria super válido, outras colegas fizeram, estavam lá. Mas quando eu for escrever essa reportagem sobre esse ato, eu vou focar nesse lado. Mas toda essa discussão sobre imparcialidade, né? Tem a pergunta clássica, né? Do parcial e objetivo, e mesmo trazendo para isso que você falou muito da linguagem, né? A própria escolha de como é que você formula uma frase, né? Quando você fala o Brasil tem 7 milhões de desempregados, ou você fala estamos em 7 milhões, a informação é a mesma, objetiva, né? Mas a abordagem é completamente diferente, né? Mas é usando, né? E é muito certo. Somos. Essa questão da imparcialidade realmente é isso, assim. Muitas vezes eu não vejo problema de ser parcial em algumas pautas. Se é uma pauta, né? Não sei, escala 6x1. Não estou preocupada em colocar essa pauta como lá os benefícios e as desvantagens. Não, está posto. É uma coisa que todas as pessoas que a gente vai entrevistar, que são mulheres que trabalham nisso, vão dizer que querem o fim da escala. E a gente não vai procurar alguém que seja a favor, né, da continuidade da escala. Então, isso também é ser parcial, mas eu acho que não deslegitima o nosso trabalho, assim.
Até porque essa questão da imparcialidade, mesmo os jornais grandes que se colocam como imparciais, se a gente for ver mesmo, não é bem assim. E a gente só assume esse lugar de que não somos, né? E a própria escolha da fonte, né? Querer, vamos fazer aqui uma matéria sobre jornada 6x1. Quem é que você vai ouvir? O dono da empresa ou a moça que trabalha no sábado até, né? Exatamente. Isso também diz, né, a nossa escolha de ser parcial. Dona Beatriz, inteligência artificial. Usamos, não usamos? Usamos como? Eu uso pouco, assim, mas eu uso. Usa o quê? Queremos nomes. Eu uso principalmente o ChatGPT e o Gemini. Gemini. Usa, Quando eu tô assim, com a cabeça muito cheia, terminei um texto de um título, e aí eu não tô com ideias de títulos legais. Aí eu jogo a ideia que eu coloquei, né, no ChatGPT ou no Gemini, e ele me dá milhões de ideias. Aí a partir das ideias que ele me dá, eu consigo colocar um título melhor. Então são coisas bem pontuais, assim, ou às vezes eu tô pensando em alguma ideia de pauta. E aí eu mando lá pra ele a ideia, e ele me dá outras referências, e aí eu consigo, a partir dessas referências, pesquisar e elaborar melhor uma ideia que eu estou pensando, a partir de um assunto amplo, né? E aí eu consigo, né, diagnosticar melhor qual pauta mesmo eu vou tratar. Então, eu já tentei usar para procurar contato, né, profissionais, mas não achei bom, assim, não consegui. Não foi muito útil para mim, pelo menos, né, pro assunto que eu coloquei lá. Mas, no geral, quando eu uso pra isso. Ideia de título, ou... Enfim, nunca coloquei texto, assim, pra, enfim, dificultar e tal. Mas eu uso bem pontualmente, assim, nesse sentido, de títulos e de procurar ideias de pauta mesmo. Mas nesses dois eixos. O nós ou o Gueledés já tem uma política mais estruturada do que os jornalistas podem ou não fazer? Isso é discutido na redação? Como é que é isso? Ou é uma escolha mais sua com o seu bom senso? É uma escolha mais minha mesmo, assim, de coisas que eu acho que são viáveis no meu dia a dia enquanto repórter, né? Mas não é algo que a gente discute nem no nós, nem no Gueledés, assim, eu acho que até deveria ser, né? Poderia ser algo que a gente pode priorizar mais, né? Enfim, ter essa discussão do que também é ético ou não, né? Enfim, mas é algo que a gente não está discutindo ainda. Eu acho que a regra que eu tenho visto, ainda não vejo veículos tomando decisões institucionais. Assim, acho que não é só o nosso que não tem. Pelo menos eu não. Acho que mais os veículos de tecnologia mesmo, tipo o núcleo. Aí Sim. eles têm, né? Uma Sim. coisa também, coisa bem estruturada, mas outros veículos independentes que são mais gerais, assim, ou de outras áreas, não tem muita discussão. Ainda são um pouco, cada jornalista faz o que quer. Boa tarde, eu sou Sebastião. Meu caso é Thaís. Professor de jornalismo. Olha! Eu sou assessor de comunicação também, e aí eu acho um ponto interessante sobre a questão da idade, da parcialidade, acho que tem uma questão da contextualização, né? Qual veículo você está lendo, qual contexto que está inserido isso. E aí, assim, falando também do comunicação da mulher. Um dos que a gente está tendo é uma consultoria de educação de antirracismo na TV. E aí, tipo, estava pensando em pautas para março agora, os pontos que se você foi, beleza, vamos trabalhar a educação da mulher, mas qual mulher estamos falando? Né? Assim, qual mulher que a empresa está se debruçando mais, falando mais sobre? Como você vê isso na imprensa? Se a imprensa ela toma esses temas transversais de interseccionalidade, ou você acha que ainda está muito pastelizado no mais branco? A imprensa em geral, como é? Eu acho que a gente teve, nesse sentido, alguns avanços, assim, nessa questão de interseccionalidade, mas ainda falta muito, assim, porque, enfim, a gente sabe que temas focados mais em gênero e raça são tratados realmente no Dia da Consciência Negra, ou no Dia da Mulher Negra, 25 de julho, e aí quando vai ser o 8 de março, que é uma coisa mais universal, não é tão tratada a mulher negra, né, que deveria. Então acho que é algo que, principalmente desde a morte do George Floyd, os veículos estão um pouco mais preocupados em trazer
assuntos, também trazer especialistas negros em diversos assuntos, né? Sem ser os assuntos somente de raça. Mas eu acho que é algo que ainda a gente tem que caminhar muito para ter uma equidade, vamos dizer assim, nesse tratamento dos temas. E também parte da gente conseguir provocar as pessoas que a gente está entrevistando sobre isso, assim, as autoridades, enfim, nas pautas que a gente for produzir, conseguir trazer, mesmo que não seja a nossa especialidade ou o nosso veículo não tenha esse foco, conseguir também trazer esse foco em algumas das reportagens que a gente for tratar, né? Porque apesar de ser vamos fazer esse recorte, mas é algo que diz sobre a maioria da população brasileira, né? Então, acho que é importante continuar fazendo esse exercício, mas eu acho que de modo geral não é algo que está tão amplo ainda quanto deveria ser, né? E é isso, parte também dessa provocação. E aí, hoje também, né, falei desse evento que eu fui, e eu fiz essa pergunta, né, para a ministra, procurando esse recorte racial. E aí ela me deu uma resposta super ampla, que não tinha recorte racial. Então, também tem essa dificuldade, né, a gente também tem que continuar insistindo, mas e buscando também esses espaços de tratar, e também algo que não foi dito também, é um ponto, é um dado, né? Mas eu acho que a gente tem bastante a avançar também. E sobre isso que você puxando o que ele disse, de coletiva, que você falou, eu trabalhei muito no esporte. E aí quando começou a ter, hoje é mais comum, o canal do São Paulo, o canal do Flamengo é muito mais nichado. A gente sempre cobria o caderno de esportes, começou a ter, sei lá, site só de futebol, e agora a galera cobre só aquele time. E vocês, de alguma maneira, também são nichados. Como que, sei lá, você vai numa coletiva, como que a galera lida com esses novos veículos independentes? Porque vai ter alguém do Valor, vai ter alguém da Folha, o Estadão sempre vai ter alguém representando os veículos mais tradicionais, mais antigos, mais mainstream, até mais conservadores. Imagino que os colegas, entre os colegas deve ser uma boa, mas como é tanto esse dia a dia em coletiva, mas também institucionalmente, assim, para vocês, sei lá, vocês às vezes acontece de, vou dar um exemplo, pedir para ir numa pauta e aí falar, não, vocês não, porque vocês são menores, ou vocês não têm alguma representatividade que eles colocam como parâmetro. Mais comercial, talvez. A gente tem. Eu não participo muito de coletiva, assim, as pautas que eu cubro são mais diretamente com as personagens que eu vou entrevistar, ou com especialistas, né? É bem eventual isso de eu participar de coletiva, assim. Mas essa questão de disputar espaço com outros veículos, a gente vê bastante quando a gente vai procurar realmente edital mesmo, assim, financiamento. Por exemplo, a gente queria ir para a COP. E a gente se inscreveu em várias coisas e não foi priorizado dentro desses veículos. Uhum. E lógico que não teve uma resposta assim, vocês não vão porque vocês só falam de... Sim. Né? Mas é uma coisa que a gente entende que faz parte do jogo e que estar prioritariamente cobrindo esses temas nos fecha algumas portas, assim, no sentido de coberturas mais amplas que fazem sentido pra gente, né? Como a COP, por exemplo, mas que é muito mais difícil de acessar por a gente estar nesse nicho, assim. Então eu consigo ver muito isso nessa parte de buscar financiamento ou buscar cobertura de eventos maiores, né? E até, assim, de não ser convidada também, porque muitos veículos são convidados para cobrir esses espaços e tudo mais. E o que a gente recebe de convite são coisas mais nichadas mesmo, assim. Então eu percebo muito desse lado. E é uma coisa que vocês querem disputar mais, estar mais nesses espaços? Ou Sim, é uma coisa meio pontual, tipo a COP? A gente procura estar em alguns espaços e enfim, tenta trabalhar para isso. Só que a gente é uma equipe pequena, então a gente não consegue também focar nisso, né? De enfim, fazer esse enfrentamento maior. Mas é uma coisa que a gente, enfim, tem no nosso plano de ampliar, assim. Eu vou pegar esse gancho porque você já até meio que respondeu minha pergunta, mas é só caso você queira complementar, assim, porque você trabalha num veículo independente e eu acho que tem muitos jornalistas, principalmente
quando a gente escolhe o jornalismo como carreira, tem esse sonho de trabalhar num veículo que a gente tenha uma identificação ideológica, né, com a linha editorial. Então eu queria um pouco te ouvir, assim, quais são as alegrias de trabalhar num veículo independente e quais são os desafios. Você já falou um pouco, né, de dinheiro, também a alegria de ter tempo, de ter uma equipe que você tem diálogo aberto, mas se você quiser complementar. Acho que as maiores alegrias, assim, são realmente estar ali perto, né, mesmo longe fisicamente, mas estar perto das pessoas, assim, no sentido de a gente se entender, a gente entender nossas realidades e ter uma questão que é para além do trabalho, de entender nossas dificuldades, né, cotidianas e transformar também essas coisas em pauta, de ter uma conversa mais aberta mesmo, mais humana. Acho que é um dos grandes benefícios de trabalhar em veículo independente, né, até por ser menor, a gente consegue ter esse contato mais íntimo mesmo das mulheres que trabalham juntas. O tempo realmente é uma coisa que faz toda a diferença assim, para construir uma pauta. Né, o tempo que você tem vai dizer muito sobre o resultado da pauta, enfim. Então, trabalhar, enfim, ter essa liberdade, lógico que eu tenho prazo e tudo mais, mas são coisas que a gente consegue negociar e trabalhar uma pauta por mais tempo do que outra, né? Fazer uma pauta mais urgente, entrega hoje, depois trata do mesmo tema com mais tempo, com uma reportagem de mais fôlego. Então, é possível fazer esse equilíbrio e isso é muito bom. Dificuldades financeiras, por isso que eu tenho dois empregos. Não é por Porque eu lazer, gosto. por excesso de energia. Não, nada disso, é por dinheiro. E realmente é um cenário geral dos veículos independentes, né? Enfim, é uma precarização do trabalho, porque por mais que a gente está lá pautando a precarização do trabalho, mas a gente também é afetado, né? Essa pejotização da vida, né? Então, E não só nos veículos independentes. Verdade. No cenário geral, né? Então, acho que as tristezas são mais essas, assim. E também de falta de mais pessoas junto trabalhando, no sentido de que a gente tem que abraçar muita coisa, tratar de muitos assuntos. E não dá pra tratar de tudo, assim, né? Às vezes a gente se sente meio... eu me sinto meio... Meu Deus, não consigo. Porque realmente é muita coisa e às vezes a gente tem que dar conta, né? Então, por mais que a gente tenha uma liberdade de tempo, de entregar uma coisa aqui, outra ali, a gente precisa tratar de um cenário geral e de temas que importam para essas mulheres. Então, é um equilíbrio, assim, de tentar tratar de vários assuntos e tentar ter um olhar aprofundado para cada um deles, assim. Você recebe muito release? Você está super no radar, assim, de assessoria de imprensa, de agência, ou você ainda tem que ir mais atrás, assim? Eu recebo bastante, porque foi uma migração, assim, eu trabalhava na TV Cultura e eu recebia muito release e as pessoas tinham meu contato pessoal. Aí quando eu fui pro Nós, eu não mudei de número e tal, eu continuei recebendo bastante release. E aí o meu e-mail também é o mesmo. E aí, enfim, conforme eu fui ficando mais aí pro Nós, algumas pessoas já ficaram sabendo mais desse recorte que a gente trata, então já enviam pautas nesse sentido, assim, então eu recebo bastante. Você consegue usar, né? Que eu consigo usar. Mas aí é você, a repórter que as pessoas conhecem, não é o veículo. Mas no veículo também, tem o contato do veículo, a gente recebe bastante. É que eu não cuido desse e-mail, mas a gente também recebe bastante, tanto que algumas das pautas que a gente trata são a partir desses releases, esses e-mails que a gente recebe. E a gente recebe também bastante contato, não releases, né, propriamente falando, mas contatos de coletivos, de mulheres das periferias que querem tratar de algum assunto, né, mas não são jornalistas, não conseguem fazer um release e tal. E a gente também consegue ir atrás delas, através disso, assim, dos contatos. Eu queria saber se você pudesse mudar uma coisa no jornalismo hoje, enquanto mercado de trabalho. O que você mudaria? CLT pra todo mundo. Vamos agora? Meu maior sonho, gente, ser CLT com salário digno. É isso. Sim. Você tem
um plano de carreira de longo prazo, assim? Você tem sonhos, tipo, metas, ou você tá deixando rolar? Tem. Eu tô mais ou menos assim. Eu não sou uma pessoa que consigo ter sonhos muito claros, assim, no sentido, é ali que eu quero chegar. Mas eu tenho desejos e vontades de crescimento, assim, de estar em outros espaços. Então, enfim, conseguir... Eu tenho vontade de trabalhar mais presencialmente, no sentido de ir até as pessoas, entrevistá-las pessoalmente. E também isso, né? Isso exige grana também, né? Então por isso que a gente vai ter montagem online. Então eu gostaria de estar mais nesses espaços, de conseguir viajar a trabalho, entrevistar pessoas de diferentes realidades, estar ali, né? Tenho vontade também de trabalhar mais com foto, que é algo que eu gosto muito. Então são vontades aleatórias, assim, diferentes, mas que tudo isso para me jogar mais pro movimento, de estar esse movimento no mundo, de entender as realidades distintas e conseguir transmitir isso para as pessoas. E, enfim, estar mais próximo mesmo desse contato e conseguir falar em diferentes linguagens, assim. E tem um sonho, assim, que eu nem sei ainda se é um sonho mesmo ou se é só uma coisa, assim, meio impossível. Mas minha avó mora na Bahia e tudo mais, ela se alfabetizou tarde e tudo mais. E aí ela tava falando pra uma tia minha, falou, a Bia é jornalista, né? Seria tão bom se ela aparecesse na TV pra mim assistir ela, e não sei o quê. E eu nunca tive vontade, mas quando ela falou isso, eu falei, será? Desejo de volta. Então, assim, TV Brasil é um lugar que eu super trabalharia, assim, na EBC. Mas, enfim, são sonhos, assim, né, meio... Não, mas você tem bastante distantes. tempo. Jovem, pessoa jovem. Tá na cara que ela sabe o que ela tá fazendo. Né? A gente tem mais uns 15 minutos. Você vai perguntar pra ela por que ela é jornalista? Por que você é jornalista? Eu sou jornalista porque eu realmente gosto de estar em movimento, de conhecer pessoas, conhecer realidades. Quando eu entrei no jornalismo, eu acho que era muito essa vontade de entender o mundo, assim, entender os contextos, entender o lugar que eu estou. E o jornalismo me permite isso, conhecer diferentes mundos, né? Diferentes realidades, diferentes histórias. Cada história que alguém me conta é um mundo diferente. E eu consigo me entender melhor dentro desse mundo e me sinto, assim... me sinto bem de estar nessa profissão por conta disso, assim, de estar sempre tratando de diferentes assuntos, né, e diferentes realidades e conseguindo, buscando, enfim, né, tentando trazer isso para mais gente, né, para audiência, enfim. Então, principalmente por isso. Beatriz, pensando no debate da realidade periférica, das realidades periféricas, né? Mas tanto no IPLDS como no Nós Mulheres da Periferia, eu acompanho matérias, mas não sou assim, né? Leio quando aparece uma coisa e tal, ou quando eu estou buscando alguma coisa, eu uso como referência esses portais, né? Mas pensando mais internamente, assim, qual que é o espaço assim como vocês colocam algumas coisas prioritárias, né? Qual que é o espaço do debate da reforma agrária dentro dessas buscas específicas por pautas, já que, né, como o debate da periferia, muitas vezes fica assim, debates de cidades incham e elas ficam com periferias, e não esse outro olhar que é de, tipo, gente, o debate da reforma agrária é um debate também para a realidade urbana, né? Não só se isso aparece mais programaticamente nos trabalhos de vocês, ou se é a partir de alguma coisa mais específica que surge? Esse assunto surge principalmente quando a gente vai fazer matérias especiais, então matérias de mais contexto, matérias de histórias, quando a gente vai tratar de luta por moradia, por exemplo, esse assunto aparece bastante. Então, através das histórias das mulheres que a gente conta, a gente busca trazer essa pauta da reforma agrária, mas não é algo que está tão cotidianamente nas nossas reuniões, por exemplo. Né? Um outro exemplo
foi na Marcha das Mulheres Negras, na Marcha Nacional, que aconteceu em novembro do ano passado, que reuniu mulheres, 300 mil mulheres de todo o Brasil e de todo o mundo em Brasília. E aí a gente conseguiu um financiamento para estar na marcha e para fazer reportagens a partir desse viés, da reforma agrária, da luta por terra e por direitos trabalhistas das mulheres trabalhadoras rurais. Então a gente fez uma reportagem da marcha com mulheres dessa luta, né? Porque tinha mulheres diversas, de muitas lutas. E uma das reportagens que a gente fez foi sobre esse olhar. Então é um assunto que aparece pontualmente, mais em reportagens especiais, que a gente busca trazer a partir de histórias de mulheres. Você falou que não é bem a sua área, mas é a coisa do patrocínio, né, do financiamento do nosso. Mas você sabe, esses editais, o dinheiro vem da onde? É mais fundo internacional? É ONG que tem? Da onde vem esses editais? A maioria que eu ajudo a pensar nas pautas são fundos internacionais. Assim, eu não consigo diferenciar muito assim, mas eu acredito que a maioria são Dinheiro que vem de fora. Dinheiro de fora. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Você falou de novo, voltando, você criança com as suas primas e tal, que você já queria ser apresentadora e ser jornalista. Mas da onde que veio você descobrir que existe o jornalismo no mundo? Assim, você começou a consumir notícia como? Foi pela televisão? Foi alguma revista, algum jornal? Foi, sei lá, seus pais? Não sei, enfim. Eu não consigo mapear muito bem. Eu acho que era mais jornal mesmo, TV. E aí quando eu entrei na faculdade eu comecei a ver mais referências assim, de texto, de jornalismo independente, tipo a Ponte Jornalismo, o Nós, a Mural, eram referências que eu construí a partir da entrada na faculdade. Mas antes eu não tinha realmente uma diversidade tão grande de leitura ou de veículos que eu acessava, assim, era uma coisa mais geral de realmente entrar na faculdade sem entender muito bem o que era aquilo, assim. O que você imaginava que ia ser? Você teve surpresas, assim? É muito diferente do que você imaginava ser jornalista? Eu não sei, eu acho que eu seria uma pessoa, eu acho que teria uma coisa mais pré-definida, né? E no final das contas é mais você também descobrir na prática, né? Então acho que a minha surpresa foi essa, nunca teve um manual do que é ser um jornalista, né? Tem teorias, tem modos de fazer, mas a grande surpresa depois que você sai da faculdade é que você que vai descobrir por si só como é que você vai fazer e se adaptar a diferentes lugares também que você vai trabalhar. Mas então o seu contato inicial foi mais texto mesmo? Texto, TV também. Você consegue já definir qual que é o seu jeito de ser jornalista? Eu acho que não. Eu acabei de começar, né, gente? Tô muito nova nessa área. Mas você já tem um estilo, né? Já tem um olhar, dá pra ver, assim, quando a matéria é sua, por exemplo. Então, essa parte do meu estilo, eu acho que é isso. Eu sempre vou ter esse olhar de gostar de contar histórias e de trazer também memória. Pautas de memória são pautas que eu gosto muito, assim, de trazer memória de pessoas, de lugares, de tradições. Como é que você acha essas pautas? É bem distinto, assim, fuçando, às vezes conversando, por exemplo, das lavadeiras, né? A gente tinha uma pauta que a gente tinha feito pela rede social que tinha sido inaugurada a primeira lavanderia pública do Brasil. Aí a gente falava, como é que a gente vai pautar isso? Eu fui pesquisar e achei uma pesquisa de uma moça que tinha feito de uma lavanderia comunitária, que era só os tanques, né? Não tinha as máquinas de lavar. Aí eu fiquei, gente, mas ainda, né, tem isso e tal. E aí eu fui pesquisando mais e aí surgiu esse ideia de falar das lavadeiras, que ainda estão em atuação até hoje, que é uma coisa que a gente não tinha muito no radar, né, que isso acontecia. Então, meio que isso, assim, às vezes a ideia não vem, né, pronta, assim, a gente tá pensando em uma ideia e vem outras e tal. E histórias de mulheres, assim, que a gente ouve falar aqui e ali, né, por exemplo,
tem uma mulher que foi a Maria Punga, que foi a primeira dona de uma cafeteria na cidade de São Paulo. E era uma mulher negra, assim, né? E tem pouquíssimos registros sobre ela. E eu fiquei sabendo dela na faculdade, quando eu estava fazendo meu TCC. Eu vi sobre estátuas da cidade de São Paulo, foi na época que estava tendo as derrubadas de estátuas pelo mundo, queimaram o Borba Gato. E aí um dos entrevistados que eu falei, que eu entrevistei, falou sobre a Maria Punga e tal. E aí isso ficou na minha cabeça e anos depois eu fiz essa pauta sobre história. Então, Não vou mentir pra você. então. E tem pouquíssimos Onde era esse registros. café? Aqui em São Paulo, no centro. Então, E enfim, aí virou pauta no nosso. ou no Virou pauta no Vira nosso. Dez. E aí é isso, a gente busca trazer histórias de mulheres, né, que, por exemplo, Maria Firmina, né, que é a escritora, que é um pouco mais conhecida, mas trazer também a história para além do romance Úrsula, que é esse romance principal, ela escreveu muito mais coisas, então, trazer isso de uma forma que não foi dita ainda, né, acho que, então eu gosto muito de tanto ter esse olhar de gênero e raça, quanto esse lugar de memória, de trazer histórias. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou continuar levando, independente de onde eu estiver trabalhando, assim. Eu acho que é um pouco disso. Muito bem. Temos mais 10 minutos. Se alguém quer perguntas finais? Fiquei pensando muito que agora a gente está no governo Lula, mas, bom, teve o xarope antes. E imagino que talvez isso deva ter impactado, pelo menos estava no nós, né? E como que você vê agora esse momento que a gente vai ter eleições, né? É provável que os ânimos se acirrem, que ataques comecem, então eu fiquei curioso se aconteceu de alguma coisa com você, com esses lugares que você trabalha, se vocês têm essa preocupação de se preparar, se proteger de alguma forma específica, e o que vocês imaginam que deve rolar até se, espero que não, mas se eventualmente a direita ganhar, assim, né? Que no Brasil a direita já não tem nenhuma direita que não seja idiota, né? Então, Sim. A gente, sempre nas eleições, a gente tem uma preparação, assim, de como que a gente vai tratar, né? Que pautas que a gente vai priorizar, e como que a gente vai tratar desses assuntos. É sempre bem complicado, assim, né? Pensar num caminho mesmo para cobrir eleições, porque a gente é um veículo pequeno e, enfim, eleições nacionais e tal, governo, então a gente procura focar mais em pautas do que em candidatos, por exemplo. Então, a gente fala sobre trabalho, sobre crise climática. Nas últimas eleições, a gente entrevistou pesquisadoras para falar sobre os planos de governo a partir da crise climática. Então, a gente focou nesse assunto e colocou na voz de especialistas. Então, a gente sempre tem esse cuidado de falar com realmente pessoas que têm essa credibilidade, para não parecer que a gente está, né, fazendo campanha, por exemplo. Então, e ataques a gente costuma receber, enfim, nas redes sociais, assim, comentários nessa época de eleições, né, no governo Bolsonaro em si também, quando a gente tratar de um tema, né, mais político e tudo mais, tem comentários também bem ruins. No Vira 10 agora a gente também está passando por um grande problema, que são realmente comentários de ódio, preconceituosos, criminosos, né? Então tem, principalmente no Facebook, é onde, né, o pessoal tá nem aí de falar atrocidades. Então, e aí a gente vai começar a pensar num plano para, enfim, também denunciar isso e fazer um documento, né, se resguardar, porque realmente agora que vão vir as eleições isso tende a aumentar. Então a gente tem esse cuidado, assim, de tratar desse tema. Pessoalmente eu nunca, né, graças a Deus, nunca veio um ataque pessoalmente a mim ou ao meu perfil de rede social, é mais realmente ao veículo. Tem alguma articulação, perdão, só claro. já te passo a palavra, tem alguma articulação do nós com outros veículos que são independentes também? Sim, a gente sempre faz parcerias, assim. A gente já publicou bastante reportagem junto com a Alma Preta, jornalismo, com as Minas, que também tem esse recorte de gênero, com veículos
Marco Zero Conteúdo, que é um veículo do Recife. Então a gente sempre faz parcerias, assim. A gente teve uma experiência bem legal também, alguns anos atrás, que foi um intercâmbio com uma rede de São Gabriel da Cachoeira, que é na Amazônia. É uma rede de comunicadores indígenas, a gente fez um intercâmbio com eles e tudo mais. Então a gente está sempre buscando reportagens colaborativas, né? Então, ou também republicar, indicar, na verdade, né, reportagens de outros veículos independentes e buscar realmente parcerias quando tem algum edital, alguma coisa para fazer em parceria. A gente busca esses veículos que a gente sempre publica junto, né? As meninas já teve podcast que a gente fez junto com elas. Então a gente sempre busca essa parceria. É pra fortalecer uma cena, né? Sim, fortalece muito, porque já são, né, poucas pessoas em cada Exato. veículo, então é importante que a gente esteja junto. A união faz a força. Na verdade, um pouco de utilidade a sua pergunta, que era essa questão de muitos veículos nichados, assim, que são mais independentes, por causa de fato, eles tocam, causam uma ira da extrema-direita. Eu queria saber como vocês, se existe alguma assessoria jurídica, alguma coisa para se proteger em relação a isso, ataques, ameaças, porque tem um tipo de comentário desse criminoso, né, assim, só que às vezes acontece em larga escala, que às vezes não dá tempo, ou sei lá, né, vocês não têm equipe vocês têm um coletivo de apoio nesse sentido, uma assessoria jurídica, isso é uma curiosidade que eu tenho com todos os veículos independentes, de uma maneira geral, como que funciona quando tem esses ataques, assim. Sim. No nós a gente não tem uma assessoria jurídica definida, assim, para esses casos. No Galedes tem uma assessoria jurídica, né, desses comentários que eu falei, né, do Facebook e tal, existe uma assessoria que cuida disso também. Mas no geral é realmente uma coisa que faz falta, né, até da gente conseguir tratar de temas mais espinhosos, assim, e ter uma certeza de que vai ter um cuidado jurídico por trás. Então a gente ainda não tem isso hoje. Pelos veículos independentes eu sei que tem o Torna Voz, que é uma iniciativa de advogados, né, que, enfim, ajudam veículos independentes. Mas no caso específico dos áreas que eu trabalho, não tem muito isso, assim. É uma coisa que realmente acho que faz falta. Tipo, é caso a caso, assim, né? Mas geralmente vocês respondem, abrem boletim de ocorrência quando acontece, assim, ou... No nós eu sei que já teve essa questão de abrir um boletim e fazer isso, mas foi bem pontual, assim. No dia a dia a gente ou exclui os comentários, ou tira print e deixa ali numa pasta guardada para tomar providências no futuro. Desculpa, continuando, você falou que a maioria desses tipos de comentário vem do Facebook, que é uma rede que majoritariamente vem de pessoas mais velhas. Vocês já fizeram algum mapeamento desse tipo de público que causa mais esse tipo de discurso, de comentários, ou vocês só fazem ideia por si? A gente não chegou a fazer um mapeamento, assim, certinho, mas a gente tem uma ideia de que são homens mais velhos, assim. No geral são homens brancos. Sabemos. Mais velhos. Como é que é a sua relação com o sindicato de jornalistas? Você é sindicalizada, não? Não sou. Porque o sindicato tem assim, enfim, não sei detalhes, mas tem uma assessoria jurídica, né? Eu fiquei pensando se vocês têm alguma interlocução com... Não temos, mas bom saber também. Enfim, não sou especialista, mas é uma coisa a refletir. Sim, bom. Temos mais 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Palavras finais, dona Beatriz? Gente, eu quero agradecer pela escuta, pelo carinho, pelas perguntas. Foi ótimo estar aqui. Como eu disse, é a minha primeira vez conversando assim em público sobre jornalismo, então estou muito feliz. Muito agradecida a todo mundo que, né, doou seu tempo para estar aqui me ouvindo. E estou muito feliz, adorei participar. Obrigada de novo. Foi ótimo. É isso, só antes de bater palmas. Os seus contatos de novo, qual é o nome disso? Sua arroba no Instagram. @TLG_Bia.
E no LinkedIn, Beatriz de Oliveira. Perfeito. E temos ali, vou repetir, uma caixinha de doações, metade vai para a Beatriz, dinheiro vivo, gente, dinheiro vivo, moeda, que aí a gente já divide agora, né? Tal qual os maias faziam. Isso aí. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada. Ai, meu Deus. Quem que vai? Todo mundo chamando? Obrigada, eu adorei. Muito bom, de verdade. Imagina, eu fiquei muito feliz.